queria começar. Você sabe que você é uma mulher preciosa? Sim ou não? Vocês estão com uma carinha meio assim, Tá frio hoje? Você é uma mulher preciosa do Senhor. Amém? Você se sente amada? Sim. Você se sente amada? O princípio nosso como cristãos, nós precisamos entender que nós somos amados do Senhor. Independente, dos nossos erros, dos nossos acertos, independente da circunstância, independente do nosso passado, o Senhor, Ele decidiu nos amar. O amor decidiu nos amar. Tem uma canção que ela fala isso, que o amor escolheu, o amor decidiu nos amar. E o amor é Jesus, amém? Ele decidiu, Ele nos escolheu. Então assim, nós precisamos nos sentir amadas. E sentir amado, não é, a gente diz sentir amado, né? Mas amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Jesus, Ele decidiu nos amar e Ele se entregou por amor a nós. Essa foi a decisão dEle de nos amar, de se entregar, de dar a própria vida por nós. Amém? Partindo desse princípio, partindo de que você sabe que você é amada, eu vou fazer algumas perguntas. Acho que eu estou com... Tem uma ali. Vou fazer umas perguntas para vocês, mulheres sábias. Você veio aqui na igreja. Para quê? Vou começar com a... Para que você vem aqui na igreja? Para cultuar a Deus. Para cultuar a Deus. Amém. Vanessa, para que você vem aqui na igreja? Não vale copiar. Vai lá, Zi. Por que você vem na igreja? Ouvir a palavra. Ou você saiu de casa, eu vou, não sei aonde fazer, não sei o que não, né? Você veio direcionado, você veio, saiu de casa dizendo, eu vou para a igreja. Amém? Eu vou para a igreja. E o que eu vou fazer na igreja? Vou adorar o Senhor. Vou cultuar o Senhor. Vou ouvir a palavra de Deus. Você já ouviu as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, né? Ou não têm um relacionamento mais íntimo com Ele? Você já viu que as pessoas do mundo dizem assim, não, o pessoal vai para a igreja, agora eles se acham santos. O cara matou, não, matar é meio pesado, mas enfim... O cara era um drogado, o cara era um traidor, o cara era, o cara que eu digo, homem e mulher, e de repente foram para a igreja e agora eles se acham os bonzinhos, agora eles se acham os santos. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Pois é, na realidade essa é a obra de Cristo Jesus na nossa vida, amém? É isso que Jesus faz, né? Jesus, Ele nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nós entendemos e recebemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi nos transformando. Então nós viemos na igreja para adorar, para ouvir a palavra, para cultuar, mas eu venho para a igreja para cada vez eu querer ser uma pessoa melhor. Quem deseja isso? Amém? Eu desejo, eu não sou 100%, eu não sei tudo ainda, mas sempre que eu venho na igreja, sempre que eu venho estar junto com os irmãos, sempre que eu vou num grupo familiar, sempre que eu posso estar com pessoas, eu quero aprender a ser uma pessoa melhor. Eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus, onde que essa palavra vai me instruir a ser uma pessoa melhor, uma nova criatura. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura.
Ou seja, as coisas velhas já passaram. Ou seja, o que eu era antes de Cristo, eu não sou mais agora. Eu sou uma nova criação. E a palavra de Deus diz que é necessário vos nascer de novo. É necessário nós começarmos uma nova vida. Então também é necessário eu e você agora aprendermos a deixarmos de ser aquilo que nós éramos antes. É isso que a palavra de Deus produz em nós. É deixarmos essa velha natureza que nós tínhamos e agora aprendermos a uma nova natureza, a natureza que nós temos agora em Cristo Jesus, amém? Uma nova natureza. Então você sabe aquele teu jeitão? Sabe aquele teu jeitão turrona? Sabe aquele teu jeitão de teimosia? Sabe aquele teu jeito de, não, é isso que eu penso e ninguém vai mudar. Isso precisa mudar em você e em mim também. Porque a palavra de Deus precisa agora transformar o nosso jeito, o nosso modo de pensar. Nosso modo de pensar agora não é mais o mesmo. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. A nossa mente precisa ser renovada. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu tinha, não lembro mais muito bem, eu acho que 27 anos. Então, do 0 aos 27 anos, eu vivi uma vida. Eu aprendi coisas. Em que agora, eu nasci de novo, eu me tornei novamente um bebê, e eu comecei a crescer novamente, eu comecei os novos passos, as novas falas. Eu comecei tudo de novo, nós começamos tudo de novo, a partir de Cristo Jesus. Agora é uma nova criação. Agora nós mudamos o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser. A gente não mudou tudo ainda, mas eu caminho para mudar. Esse é o meu desejo, de cada vez a palavra de Deus transformar a minha vida. Eu quero que você abra a sua palavra em Lucas 15:8, que fala sobre a parábola da moeda perdida. Você que trouxe ali a sua palavra, seu aplicativo, abra comigo, vamos ler essa passagem que diz assim, é uma passagem pequenininha, que eu quero trazer esse assunto aqui. Jesus havia, começando a falar sobre parábolas, ele falou várias parábolas aqui, antes ele falou da ovelha perdida, e daí ele começou a falar, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? É uma pergunta, Quem não faz isso? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Até aqui, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Deus, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A Tua palavra ela é Espírito, ela vivifica as nossas vidas. Espírito Santo vem nos trazer um entendimento, vem nos trazer, Senhor, uma compreensão nova nessa noite, através da Tua palavra. Espírito Santo, tanto na minha vida quanto na vida das minhas amadas irmãs, vem ministrando a Tua palavra, vem trabalhando a Tua palavra, vem renovando a nossa mente através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Agora é o seguinte, pega uma pessoa, não sei se nós estamos em números pares aí, pega uma pessoa que está do seu lado, uma outra pessoa, e dê 5 qualidades dela. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, hoje eu estou de lente, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é. O que isso quer dizer para mim e para você? Se os nossos olhos forem os olhos de Cristo Jesus, se nós pudermos olhar as pessoas na ótica que Cristo Jesus vê, nós
não vamos olhar o exterior da pessoa. Nós não vamos defini-la pelos meus pensamentos, pela minha ótica, pelo que eu vejo nas pessoas. A palavra de Deus diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é. Ou seja, se eu conseguir ter os olhos de Cristo Jesus, se eu ver como Ele vê, eu vou ver na pessoa o que Jesus vê. Lembra no começo que eu falei que você é preciosa, que você é amada? É assim que Jesus nos vê. Agora é fácil, né? Deixa eu pegar a Maria aqui. Vem cá, Maria. Eu conheço um pouquinho da Maria, né? Eu dou aulinha na IBI quando ela era um pouquinho menor, né? A Maria, eu conheço algumas, não vou dizer defeitos, mas eu conheço algumas coisas na Maria que, né, se eu pudesse, eu ia mudar nela. Mas não é eu que vou mudar ela. Então, assim, eu posso chegar para Maria e dizer: poxa, Maria, tu é desobediente, Maria. Quantas vezes eu peço para você ficar quieta e você não fica? Ô Maria, você fala muito. Ô Maria, hoje você não secou o teu cabelo, Maria. É fácil a gente dar um monte, ou seja, é fácil a gente desqualificar a pessoa rapidinho, né? A gente dá um raio-x na pessoa, olha dos pés à cabeça, e eu posso desqualificá-la rapidinho. Olha, no mínimo umas 20 palavras aqui negativas eu posso dar para ela. Sim ou não? Sim. Agora, se eu olhar para como Jesus vê ela, eu vou falar para ela como se eu fosse Jesus. Pega uma pessoa do seu lado, ou, né, uma pessoa, você que está sozinha, tem uma senhora lá atrás sozinha, né? Vamos, de 2 em 2 aí, vamos ficar em pé, está frio, né? Vamos se esquentar então. Pega uma pessoa, eu quero que você diga para ela: 7 é o número de Deus, né? 7 é o homem com Deus, então 7 é o número perfeito. Pega essa pessoa, olha como Jesus vê ela e dê 5 qualidades a ela. 5 palavras que, se Jesus estivesse aqui, ia falar para ela. Entenderam? Pode falar. Primeiro uma fala, depois outra fala. Não copia. Amém. Amém? Não? Falta um ainda. Quando Jesus ele olha para mim e para você, ele diz que nós somos amadas, que nós somos lindas, que nós somos perfeitas, né? Ele diz que nós somos valorosas. Ele diz que nós somos mulheres virtuosas. Ele diz que nós somos mulheres fortes, guerreiras. Ele diz para mim e para você que nós somos justas. Ele diz para mim e para você que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos pessoas de valor. Nós temos muito valor, nós somos preciosas. A Bíblia diz que nós somos pedras preciosas.
Nós somos o tesouro do Senhor. Meu Deus, quantas qualidades. Amém? Podeis assentar? Como é maravilhoso. Né, irmã? Você não se sente assim? Poxa, que gostoso. Uma vez o meu pastor, hoje falecido, pastor Daniel, ele dizia assim, quando as pessoas chegarem na igreja, né, quando você estiver falando com uma pessoa nova que está vindo na igreja, ou um irmão há mais tempo, né, e o pastor Saulo também fala muito sobre isso, olha as qualidades dela. Olha como Jesus a vê. Não olha o seu exterior. A Bíblia fala que lá no princípio nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado, vê se ela é parecida com Jesus. É? Fisicamente não. Exteriormente não. Mas no espírito nós somos como Ele é. A imagem e semelhança de Deus. Mas a gente, é muito fácil olhar para a pessoa, o exterior dela, as atitudes dela. E Jesus, Ele olha para dentro de nós. Né? A Bíblia fala que Jesus, Ele olha a intenção do nosso coração. Você está vendo o meu coração? Você consegue ver a intenção do meu coração nessa noite? Não consegue, mas Jesus é o que Ele vê. Então você pode fazer um diagnóstico meu, segundo a tua visão. Mas não é o diagnóstico que Jesus me vê. Porque Ele conhece a intenção do meu coração. Ele conhece aquilo que está dentro de mim e de você. Isso é maravilhoso, amém? Isso é maravilhoso demais. E aquilo que o meu pastor, já ia me esquecer, o meu pastor falava sempre então, é assim, se a gente vê os defeitos, a gente vai achar um monte. E o mundo fala um monte de defeito para nós. O mundo nos recrimina. O mundo, sabe, a gente vem do mundo com peso. A gente vem do mundo desqualificado. A gente vem do mundo, sabe, se achando a última Coca-Cola do deserto. É assim que a gente vem. Então eu e você, ao recebermos as pessoas que vêm na igreja, nós não podemos agir como o mundo. Nós não podemos receber as pessoas que vêm do mundo como o mundo, senão ela vai preferir ficar lá fora. Sabe quando as pessoas dizem, na igreja tem fofoca, na igreja o irmão fala um mal um do outro, na igreja eu vou sair da igreja por isso, por aquilo, por N motivos. É claro que isso existe na igreja, é por isso que eu e você estamos aqui, para aprendermos a sermos pessoas melhor. Nós não estamos aqui porque nós já somos perfeitos, senão Jesus já teria nos levado, não é? Senão Jesus já teria, já vindo para nós e teria nos arrebatado. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós caminhamos para esse alvo. Então, esse tempo de nós estarmos aqui, é de nós abrirmos o nosso coração e desejarmos querer ser pessoas melhores, ser esposas melhores. Quem aqui é casada? Levanta a mão. A maioria, é casada. O meu desejo, eu creio que é o mesmo que o seu, é ter um casamento segundo o coração de Deus. É ter um casamento feliz, é ter um casamento próspero, sabe? É ter respeito pelo cônjuge, é continuar a amar ele, independente dos como é que eu posso dizer, dos defeitos. Continuar amando ele, continuar... como no princípio, como no começo, quando a gente era apaixonado. A gente deseja, ficar 20, 30, 40, sei lá quantos anos o Senhor assim permitir, num casamento feliz, não num casamento desgastado, não num casamento ruim,
né? Ah, não, só estou junto com ele porque, né? Não. Pelo menos o meu desejo é ter um casamento cada vez melhor. Com o passar dos anos, cada vez melhor, cada vez mais próspero, cada vez, né, das fases encontrar prazer no casamento, prazer na minha casa, prazer com os meus filhos, prazer, sabe? Alegria. É isso que Jesus quer para mim e para você. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo. Começa na nossa casa, começa no nosso casamento. E essa parábola aqui da dracma, quando o Espírito Santo, né, me mostrou, depois eu fiquei pensando, o que eu vou falar? É uma parábola tão pequenininha, né? Como é que Espírito Santo me ajuda então a transmitir o que o Senhor quer falar através dessa parábola? Essa mulher, ela tinha uma corrente, né? Na época as mulheres que não eram casadas ainda, elas usavam uma corrente. E nessa corrente havia 10 moedas. Elas tinham um valor. Essas moedas eram, né, 10 dracmas. Elas tinham um valor. E elas, né, diz aí, que elas penduravam, né, num lugar onde que era visto. Ou seja, aquilo era um dote. Aquilo, o homem, quando, né, planejava casar com ela, ele via, né, as dracmas dela, ele via o valor, ele via o dote dela. E essa mulher, então, eu vou trazer, porque a palavra de Deus, ela se renova, e é uma parábola, e essa parábola, ela se renova nas nossas vidas. Eu quero trazer essa passagem, como essas 10 dracmas, como um princípio, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, um princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra é a mesma. Os tempos mudam, o jeito de pregar muda. Antigamente, né, tinha um jeito, hoje, né, por causa, né, vai mudando. Mas os princípios da palavra de Deus não mudam. Os princípios, eles permanecem para sempre. E essas 10 dracmas, ela de repente perdeu uma. E ela ficou desesperada porque eram 10. E agora tinham 9. Ou seja, fazia falta uma dracma. Para ser completo era necessário 10. E agora ela havia perdido. E ela começou, então, ela perdeu aquela dracma, ela ficou inconformada. E ela começou então a revirar a casa dela, ela começou a tirar o sofá do lugar, ela começou a tirar a cama do lugar, ela começou a chacoalhar almofadas, chacoalhar travesseiro, começou a tirar sofá, levantar tapete, ou seja, ela começou a varrer a sua casa para procurar essa dracma perdida. Dentro da casa dela. Ou seja, essa dracma era de valor. E ela se empenhou então para procurar essa dracma. Ela se empenhou, ela começou, sabe, a tirar as coisas do lugar. Ela teve tempo ali para procurar aonde que estava aquela dracma. Ela precisava encontrar aquela dracma. Nós estamos aqui na igreja para sermos aperfeiçoados, amém? Não somente aqui na igreja, no nosso relacionamento com Jesus, com a palavra dele, uns com os outros. E essa dracma, ela pode ser um princípio da palavra de Deus que ainda não estamos vivendo ela na íntegra na nossa vida. E nós então precisamos cavucar, nós precisamos arrumar, nós precisamos ou desarrumar as coisas na nossa vida para tentar achá-la novamente. Nós precisamos estar completas, amém? Nós precisamos estar completas. Com o passar dos anos eu aprendi algumas coisas. Algumas coisas eu já venci, as outras, tem coisas que eu ainda vou vencer. Eu e você, nós precisamos procurar diligentemente daquilo que nos falta, daquilo que nós estamos precisando para termos
o propósito de Deus, o chamado de Deus estabelecido na minha vida e na sua vida. Você está entendendo? Amém? Você está compreendendo o que eu quero falar? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos, eu e você sabemos, amém? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, amém? Amém, diz ali, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de repente aconteceu algo ruim na minha vida, ou na sua vida, e você olha para aquilo e diz assim, não, mas isso aqui não vai cooperar para o meu bem. Ou a gente pensa assim, Deus não me ama mais. Isso aqui está acontecendo na minha vida, isso aqui está acontecendo no meu casamento, isso aqui está acontecendo com meus filhos, isso aqui está acontecendo na minha área profissional, isso aqui está acontecendo na minha área financeira, e eu acho então que Deus não me ama mais, porque isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Mas eu e você precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. E ela diz que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Todas as coisas é tudo, é todas. As boas, as não tão boas e as ruins. Se eu amo a Deus, eu vou ver numa circunstância ruim na minha vida e vou tirar proveito dela. Eu vou analisar ela e vou ver o que eu posso aprender com ela, o que Deus quer me ensinar com ela, o processo que eu estou passando, aonde que eu preciso aprender, onde que eu preciso melhorar. É isso que a palavra de Deus quer fazer comigo e com você. Amém? Eu vou contar um breve testemunho, é de uma mulher, que ela foi abusada desde a sua infância até os 15 anos. Pelo seu pai. E aos 9 anos ela contou para sua mãe, e a mãe dela não acreditou nela. Ou seja, ela continuou sendo abusada pelo seu pai, agora com a aprovação da mãe dela, digamos assim. Isso aos 9 anos. E aquilo foi indo e passando anos, e ela continuou sendo abusada pelo seu próprio pai. Quando chegou lá pelos 15 anos, ela encontrou uma pessoa, e essa pessoa então, para fugir da casa, para fugir daquela situação pela qual ela se encontrava, a primeira pessoa que apareceu na vida dela, para ela poder sair de casa, ela agarrou, saiu de casa, e foi pior do que quando ela estava em casa. Essa pessoa era ruim, essa pessoa maltratou ela, ou seja, ela continuou vivendo de uma forma mais ruim ainda. Até um dia que ela encontrou Jesus, a vida dela foi transformada, o processo de cura na vida dela começou a acontecer. Não foi de uma hora para outra, foi um processo de cura, levou tempo, levou anos, para aquilo, ser completamente curada, ser completamente sarada. E um dia então ela conheceu um homem de Deus, aí ela realmente conheceu o que era amor, como ela se sentiu amada por ele, e ela começou então a ser transformada. E nesse processo da vida dela, ela tinha os pais dela, ela então teve que perdoar os pais dela, e perdão, eu e vocês sabemos que não é sentimento, é uma decisão nossa. Nós decidimos perdoar para nós sermos curados, para nós sermos tratados e curados por Deus. Então ela decidiu perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. E esse processo na vida dela de cura começou então de forma mais intensa. Ela começou a mergulhar na palavra de Deus, ela começou a ter um relacionamento profundo com Deus. Ela começou, a ser amada e
amar e podendo amar as pessoas. Mas, apesar dela ter liberado o perdão, ela queria distância dos pais dela. Então ela se mudou, ela foi morar num lugar que era numa outra cidade que dava mais ou menos 3 horas, né, para os pais dela. E ela começou a prosperar na vida dela. Esse casamento dela, o marido era um homem próspero, era um homem de Deus, era um homem, sabe, ela começou a prosperar. E começou a prosperar. E quando ela era obrigada, quando ela, sabe, sentia, não preciso, lá ver os pais dela ia, mas quando ela chegava lá, ela já queria voltar logo, ela não queria ficar muito tempo lá. Ou seja, ela havia perdoado, ela já havia sido curada, mas ela ainda tinha esse sentimento de não querer estar perto. E um dia o pai dela chama ela e pede perdão para ela. E a mãe dela ligou para ela e disse: ó, teu pai está aqui já 2 semanas chorando de dia e de noite. E ele quer que você venha aqui. Ela foi lá, ele pediu perdão para ela. E ali chorou e tudo tal. Mas ainda dentro dela, ela não conseguia amar o pai dela. Mas daí ela começou a servir na igreja. Ela começou a estudar a palavra de Deus, ela começou a ser usada por Deus, ela começou a dar testemunho dela. Ela começou a ser usada por Deus para curar outras pessoas. Então ela começou agora a aprender a amar as pessoas. E ela já era uma mulher de influência, era uma mulher conhecida. E ela começou a pregar, começou a falar, e Deus, sabe, usava ela, sabe, e era verdadeiro aquilo. E um dia ela, de manhã cedo, aprendeu a amar a Deus e aprendeu a amar as pessoas. E um dia, com o relacionamento dela com o Espírito Santo, ela de manhã cedo, Espírito Santo, onde que o Senhor quer que eu demonstre o teu amor hoje, nesse dia? Para quem, Senhor? Que ela tinha o hábito de poder abraçar as pessoas, de poder orar pelas pessoas, de falar de Jesus. Ela era uma mulher apaixonada por Jesus. E daí, o Espírito Santo, de manhã cedo, falou para ela, quando ela fez essa oração, ela disse assim: vai lá, na casa dos teus pais, eles estão passando dificuldade, esse casal era próspero agora, compra uma casa para eles, eles estão doentes, já eram de idade, já tinham 80 e tantos anos, eles estão doentes, contrata uma cuidadora para ficar com eles e traz eles para perto de ti. Ela disse: Espírito Santo, coisa dura me pediste. Ela pediu que ela queria demonstrar o amor dela naquele dia, e o Espírito Santo falou para ela fazer isso. E ela disse: Espírito Santo de Deus, não, tudo bem, eu vou te obedecer, mas é que assim, o meu marido, ele não vai poder gastar isso tudo, comprar uma casa, ainda gastar com pessoas para cuidarem dos meus pais, não, ele não vai aceitar isso. Tudo bem, o Senhor quer que eu faça isso, eu vou falar com ele, mas eu sei que ele não vai aceitar. E quando ela foi falar para o marido dela disse: não, se Deus falou, vamos fazer. Ela: Jesus amado, como assim? Eu tinha certeza que ele não ia concordar. E ele concordou. Aí foram lá, compraram a casa, trouxeram para perto, cuidaram deles. Irmãs, às vezes é muito fácil a gente falar de amor. Sim ou não? É fácil a gente falar de amor. É fácil a gente amar quem nos ama. É fácil a gente dizer: eu amo esse sorvete, eu amo, sei lá, qualquer coisa aí. Mas e aqueles que nos fizeram mal um dia? Aqueles que ficam pegando no nosso pé, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos recriminam, aqueles que falam por trás de nós. Jesus, ele nos pede, olha só, 1 João,
Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo aí, para você não olhar com essa cara para mim, assim, de quem não está gostando da pregação. Olha comigo ali, 1 João 4, do 7, eu vou ler do 7 em diante, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Diga assim: o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Como que o amor de Deus em nós é aperfeiçoado? Nós acabamos de ler. Quando nós amamos as pessoas. E não é amar, né, só o nosso cônjuge, só os nossos filhos. Aí é fácil, né? Os nossos pais. A Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós dizemos que não amamos alguém, o amor de Deus não está em nós, é o que a palavra de Deus diz. Não adianta a gente vir no culto, não adianta a gente orar, não adianta a gente jejuar, não adianta a gente, né, se esparramar aqui na presença de Deus, sendo que o amor nunca falha, a palavra de Deus diz, e nós precisamos amar. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, dizer que ama a Deus, né, que é fácil, a gente não está vendo Ele, e não amar o nosso irmão, não amar o próximo, não amar aquelas pessoas que Deus coloca à nossa volta. Posso ouvir um amém? Amém? A palavra em Colossenses 3 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Nós precisamos ser moldados, trabalhados pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo Jesus. Agora, domingo o pastor falou sobre isso daqui, Salmo 25:14, que diz assim, olha que tremendo que é isso aqui: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor revela os segredos dele para mim e para você. Na última vez, no último culto de mulheres aqui, eu preguei sobre a mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, amém? A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o quê? É temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Ou seja, para mim edificar a minha casa, primeiramente, eu preciso temer a Deus. Eu preciso me aliançar com a sua palavra, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso que o Senhor revele a mim a sua palavra. E a palavra de Deus diz que Ele revela os seus segredos a mim e a você. Isso é maravilhoso demais. Deus falar para mim e para você os segredos dEle, os planos dEle, os propósitos dEle para mim e para você. Sabia que nós não precisamos ir atrás do profeta, ou ir atrás do homem grande de Deus? Porque Deus olha para mim e para você e Ele quer confiar os seus segredos a mim e a você. Nós que amamos, nós que tememos ao Senhor, nós que, buscamos a presença dEle.
1 João 4, 17 diz assim, 17 diz assim: dessa forma o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele é. Como Ele é, como Cristo Jesus é. Lembra que eu falei da imagem e semelhança? Não é o exterior, mas é aquilo que está dentro de nós. Nesse mundo, eu e você somos como Cristo Jesus é. Isso não é maravilhoso? Isso não queima dentro de você? Romanos 8, 28, no seguinte diz assim, não, quero ler isso aqui, Colossenses. Olha aqui. Colossenses 2, 2, talvez, eu não sei se eu coloquei isso aí para ti, mas diz assim, Colossenses 2, 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lembra lá, a mulher sábia edifica o seu lar? Diz aqui o 3. Portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Nós precisamos ter os nossos pensamentos voltados naquilo que é de Cristo, naquilo que é espiritual. Uma boa casa nós vamos conseguir trabalhando, nós vamos conseguir, sabe? Nós vamos conseguir, Deus nos abençoa com saúde, nós vamos acordar todos os dias dispostos para trabalhar, e nós vamos conseguir uma boa casa, assim nós vamos conseguir um bom carro. Mas o que é espiritual, nós precisamos buscar em Cristo Jesus. Nós precisamos, sabe, e aquilo que é espiritual é o que realmente tem valor na nossa vida, é o que realmente vai fazer nós termos um casamento feliz, uma família feliz, reconhecermos o chamado e o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Amém? Você está meio assim, meio paradinha, meio assim. Olha o 5, diz assim, ó: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Façam morrer. Está vendo que às vezes a gente faz uma utopia com Deus, a gente espera coisas assim de Deus que não é aquilo que Ele vai fazer. E isso, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer morrer dentro de nós. Sabe, aquela pessoa, não, mas o meu jeito é assim. Eu lá em casa, eu berro. Lá em casa, se não me ouvir, A Bíblia diz que nós temos que fazer morrer dentro de nós. Nós precisamos, sabe, isso não é Deus que vai fazer, é nós que precisamos, através da palavra de Deus, fazer com que isso morra dentro de nós. O 16 que eu já li diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe quando você diz, eu não vou na igreja por causa que lá na igreja tem isso, tem aquilo, e vocês estão servindo a Cristo.
Vocês vêm na igreja por causa de Cristo. Tudo que vocês fazem é por causa de Cristo. Vocês estão fazendo aos homens, mas como se fosse para o Senhor. Sabe, a gente olha para a pessoa e não quer fazer porque a gente olha os defeitos da pessoa. Assim como eu e você também tem. E a gente então não quer mais fazer a obra de Cristo porque, sabe, não, essa pessoa não merece, eu também não mereço, você também não merece. Mas é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Amém? Nós servimos na recepção, né? Recepcionando as pessoas na igreja por causa de Cristo. Estamos servindo a igreja, estamos servindo aos irmãos, mas é por causa de Cristo. Final de semana, no sábado, nós fomos na Marcha para Jesus. Depois ali na internet, né, no Facebook, ali nas redes sociais, as pessoas, não, as pessoas foram lá por causa do presidente Bolsonaro. Eu fui lá por causa de Jesus. Eu não deixei de ir lá por causa do Bolsonaro. Eu fui por causa de Cristo Jesus. Nós temos que saber, sabe, não que os outros vão falar, mas o que eu fui fazer naquele lugar. Eu fui por causa de Cristo Jesus. Não importa o que você vai falar. Eu tenho essa convicção. Eu sei o que eu fui fazer lá. E assim nós viemos também, né, na igreja, nós viemos nos grupos familiares. Nós viemos aprender uns com os outros. Mas nós precisamos aprender aqui uns com os outros com os seus defeitos, né? Nós precisamos mudar a nossa ótica, nós precisamos olhar como Cristo vê. Às vezes a pessoa diz assim, nós conversamos outro dia com uma pessoa, eu não sirvo para ser líder de grupo familiar. Não, a gente ajuda as pessoas, a gente fala, dá conselhos, elas não nos ouvem. É muito difícil, não sei como que vocês conseguem ser pastores. Mas quando a gente parar de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo Jesus, a gente vai saber por que a gente faz para as pessoas. E não é recebendo troca. Né? Se fazer isso é difícil, não vamos conseguir mesmo. Jesus não morreu na cruz esperando que nós fôssemos amá-lo. Ele morreu na cruz porque Ele nos amou. Senão Ele não morreria na cruz. Né? As pessoas que foram curadas, as pessoas que estiveram ali com Jesus, que viram os milagres, elas estavam lá, crucifica-o, mata-o, mata-o. Então Jesus não estava esperando em troca. Ele fazia porque Ele era Cristo. Ele era o Filho de Deus, Ele tinha um propósito. Assim como eu e você também temos um propósito. E esse propósito é não olhar para nós mesmos. É olhar para Cristo. É olhar para as pessoas como Cristo olha para elas. Irmãos, não é fácil, é um processo. Quanto mais nós estivermos perto de Cristo, mais nós vamos conseguir amar uns aos outros. Sabe quando você não consegue amar aquela pessoa, né? Sabe quando você não consegue amar ela? É quando você está longe de Cristo. Agora, quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você tiver intimidade com a sua palavra, mais você vai aprender a amar as pessoas. Mais você vai conseguir conviver com elas, com os defeitos dela. O problema nosso hoje em dia, a Bíblia diz assim que, por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que é então esse amor esfriaria? Se Deus é amor, como nós vimos ali, se nós amamos porque o amor dele está em nós, e a palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Por quê? Porque se multiplicou a iniquidade e a maldade. Então, porque a gente olha muito para a maldade, olha muito para a iniquidade, a gente não consegue amar. E se a gente não consegue amar, o amor de Deus esfriou dentro de nós. E se esfriou, a gente está deixando Deus de lado. A gente começa a deixar Deus de lado, por quê? Porque a gente começa a olhar a maldade, começa a olhar, e a gente não faz a diferença.
Então nós nos tornamos igual a essas pessoas. Não tem diferença em nós. Então nós precisamos cada vez mais buscar o amor de Deus que já está dentro de nós, mas manifestar o amor dele. Carlinha, vem cá. Carlinha, eu gosto que ela não é tímida, né? Ela vem aqui. Isso aqui é o amor de Deus. Não é que ele deu para ti. Ele diz que ele derramou o seu amor através do Espírito Santo. Então, ele te deu o amor. Esse aqui é o amor. Tá, tu tem o amor agora. Glória a Deus, aleluia. O amor está contigo. Você tem que usar o amor agora. Você vai usar o amor. Entenderam? Já está em nós. Mas se eu não usar, qual o sentido do amor de Deus em nós se nós não usarmos? Deus nos deu o amor e agora nós precisamos usar o amor, ou seja, manifestar o amor de Deus. E começa dentro da nossa casa, amém? Começa dentro da nossa casa. Começa com o nosso marido, com os nossos filhos. Quem de vocês aqui que tem filho? Levanta a mão. Tá. Teus filhos sempre fizeram tudo bonitinho, tudo assim, como você falou, como você desejou, como você sonhou. Eles fizeram tudo certinho assim, tudo como planejado. Sim ou não? Quem? Quem ali? Levanta a mão. Quem tem filho aí? Tem filho. Mali, teus filhos. Exatamente como tu sonhou para eles, como tu ensinou eles, como tu planejou para eles, é assim que eles estão? Não. E os teus? Também não. Os teus? Também não. De vocês? Também não. E o amor de vocês por eles diminuiu? Não. Poxa, mas eles já aprontaram, não aprontaram? Eu, pelo menos, eu não tenho filhos, mas eu era filha. Não sou filha ainda, né? E quando eu era solteira, eu aprontava muito para minha mãe. Mentia para ela. Saía, né, dizia que ia para um lugar, ia para outro. Namorava escondido. Meu Deus. Coitada da minha mãe, ela acreditava em mim. E ela acreditava, e deixava. Não, porque ela acreditava em mim. E eu pisava na bola. Mentia. Mas o amor dela nunca diminuiu por mim. Assim é o amor de Deus por nós. Mas agora assim também tem que ser o amor de Deus em nós para com as outras pessoas. Eu sempre digo, né, para os professores da IBI, eu digo assim: trate o filho dos outros como se fossem os teus. Como que você quer, como que a Alice, né? Como que a Maiara quer que a gente trate a Alice? Né? Puxando a orelha dela, o cabelo dela, né? Deixando ela de lado, botando ela de castigo, sendo ruim com ela, já que a mãe não faz, a professora da escola, da IBI vai fazer assim que tu quer? Né? Tu vai deixar tua filha lá com uma professora dessa? Não. Ninguém quer. Né? Mas os nossos filhos, 2 pesos e 2 medidas, né? Não, meu filho não, ele apronta, mas não, mas agora o filho do fulano lá, meu Deus, misericórdia. Nós precisamos ser assim também. Aquilo que eu quero, né, para os meus filhos, eu preciso fazer com os filhos dos outros. É assim que Deus olha para mim e para você. Assim como Ele quer comigo e com você, Ele quer que comigo e eumigo, não existe isso, né? Ele quer que eu e você sejamos para com as outras pessoas também. Sabe? Deus, Ele me ama, tendo defeito, tendo defeito, sabe? Não sendo 100% obediente ainda a Ele, não conhecendo Ele 100% ainda, pelo tempo já era para, né?
Mas mesmo assim Ele continua me amando. E assim, esse amor que Ele tem por mim e por você, nós precisamos ter pelos outros também. Eu acho interessante, né, quando a pessoa está em evidência, né, por exemplo assim, poxa vida, dá um exemplo, mas que depois a pessoa, não, a pastora está falando isso, por causa daquilo. Né? Cuidar, né? Vamos pegar assim, uma da dança aqui. Por exemplo, a Carlinha. Não, a Carlinha não, vou pegar outra agora. A Betinha, vem cá, Betinha. A Betinha, eu designei ela para ela ser a líder da dança. Ok, Betinha? E que bênção, né? Você é líder da dança. Oh, topzera. Vamos fazer esse negócio aqui vai bombar agora. Esse negócio agora vai funcionar, né, Betinha? Não, a pastora achou a pessoa certa. Eu vou cuidar da dança e vou fazer a dança. Pessoas aqui vão amar, vão vir na igreja por causa da dança. Aí a Betinha está fazendo o negócio aqui, o negócio está bombando aqui, o negócio está maravilhoso, né? Um monte de gente dançando aqui na frente. Tem quase mais gente dançando aqui na frente do que as pessoas aqui. Então todo mundo ama agora estar aqui. Só que agora, Beth, outra Beth. Essa Beth ali, ela sabe melhor do que você pisou na bola. Você pisou na bola, agora eu vou colocar outra. Obrigada, Betinha, pode sentar. Agora a pastora Beth vai ser a nova líder da dança, né? A Betinha agora não é mais líder, mas ela vai continuar dançando e a pastora Beth agora que vai comandar o negócio aqui, ok? Ok, Beth? Betinha, vamos fazer parte da dança aqui? Vamos fazer parte da dança aqui? Vamos fazer parte da dança aqui, só que agora você não vai mais ser líder, agora a líder é a Beth, outra Beth, a Beth 2. Não, a Beth 1 é. Não, pastora, agora eu não quero mais participar da dança, não, agora eu vou ficar aqui. Ô Betinha, ajuda a Beth a coordenar. Não. Agora que eu não sou mais líder, se viram. A gente não falou que tudo que a gente faz é para o Senhor? Mas de repente agora porque eu não estou mais em evidência, agora eu não vou mais ajudar, agora eu não vou mais isso, agora eu não vou mais aquilo. Como nós somos, que carne mais desgraçada nossa, né? Que alma mais teimosa nossa, né? Está vendo como a gente precisa crescer? Como a gente precisa cada vez mais, obrigada Beth, pode sentar. Como a gente precisa cada vez mais, né? Não só de palavras, mas de ação. Deixar o nosso orgulho de lado. Né? Nós quando brigamos com o nosso marido, que ele não fez alguma coisa que eu queria que ele fizesse, do meu jeito, ele não fez. Brigamos. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode dormir, né? Estando brigado, a gente tem que se acertar, pedir perdão. Não, mas se ele não vier, eu não vou. E a gente já está casado há 20 anos, 30 anos, e a gente continua na mesma. Né? A gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. A gente não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, amém? Amém? Vamos nos pôr de pé. Você recebe essa palavra? Deu para aprender um pouquinho? Eu não quero, esse de mulheres, eu não quero que seja um culto, eu quero que seja algo para a gente poder aprender umas com as outras. Amém?